Bom dia! Aqui nós estamos para nos alimentar da palavra de Deus e Deus ele vai falar aos nossos corações no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós entramos em tua santa e gloriosa presença no santuário do Senhor e pedimos ao Senhor, fala conosco, dai-nos a revelação da tua palavra. Dai-nos a direção, conduza-nos conforme o teu querer, Pai, conforme o plano que o Senhor tem para nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler aqui no livro de Mateus. O capítulo é o 15 e o versículo é o 28. Aqui no versículo 28 diz assim: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aqui é uma passagem de uma mulher pagã, né? Pagã era aquelas pessoas que não eram batizadas, ou seja, elas ainda não tinham feito uma escolha de aceitar Jesus ou qualquer outra religião. Jesus, ele não era uma pessoa que falava de religião. Jesus, ele falava de Deus. Jesus, ele falava de obediência. Jesus, ele ensinava o evangelho, a palavra, ele ensinava e ele ensina para mim e para você quais os padrões que o ser humano precisa ter para agradar a Deus. Ele não fala de religião, ele fala de um padrão a qual eu e você precisamos ter para agradar a Deus, não religião. Então, ele não enfatiza a questão religião. Ele coloca bem claro o ensinamento da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, né? Tudo que Jesus fez por mim e por você. Então, aquela mulher é uma mulher pagã, ou seja, ela não tinha religião. Ela não escolheu Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, ela não se batizou. Mas quando ela se aproximou de Jesus, Jesus observou ela e disse: grande é a sua fé, que seja feito como você disse. Vamos entender o que aconteceu antes. Essa mulher, ela tinha uma filha, e essa filha dessa mulher, ela estava terrivelmente endemoniada. Embora ela não tinha escolhido Cristo como seu único e suficiente Salvador, embora ela não tivesse se batizado em nenhum momento de sua vida, quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu falar que Jesus ele cura, que Jesus ele sara, que Jesus ele liberta, que Jesus ele transforma dentro dela, no coração dela, nasceu uma fé tão grande que até Jesus admirou. Até Jesus elogiou a fé daquela mulher. Né? Jesus ele fala no texto, né? no início do texto, que ele não veio, né, para aqueles que não eram ovelha. Ou seja, há pessoas, né, que muitas vezes elas não tomaram a decisão, né, de se batizar, de aceitar Jesus, mas nem por isso nós devemos agir de maneira julgatória. Por isso que Jesus ele diz que não é para eu julgar, porque com a mesma medida que eu julgo, eu vou ser julgado. Porque aquela mulher é uma mulher pagã, ela nunca se batizou, ela não foi criada nos padrões, né, do ensinamento, nos padrões de crença. Ela foi criada, vamos dizer, sem direcionamento. Mas a partir do momento em que ela ouviu falar que Jesus poderia ajudar a filha dela, dentro do coração dela, nasceu uma fé tão grande que ela recebeu elogio do Senhor Jesus.
Ele disse, olha, grande é a tua fé. Olha no final, olha como ele diz aqui, vamos ler. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas, e desde aquela hora a sua filha ficou sã. Foi a fé daquela mulher. Foi a fé daquela mulher que provocou o milagre dela. O meu milagre, o seu milagre, não é pessoas que provocam. Somos nós. É a nossa fé. Deus, ele diz na palavra, se tiveres fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda é o menor grão que existe. E Jesus, ele diz, olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, se mexe, se mova daqui para lá e de lá para cá. E assim vai acontecer, sabe por quê? Porque a fé, ela move todo o mundo espiritual. Há pessoas que elas depositam a fé delas em outras pessoas. Não é isso que Deus quer que eu e você faça. Não é assim que Deus quer que eu e você viva. Perceba que aquela mulher, ela não era nem batizada. Ela não tinha feito a escolha, sabe? Não, eu quero seguir a Cristo, eu quero servir a Cristo, eu quero me batizar. Não. Aquela mulher simplesmente creu no que ela ouviu. O que nós devemos ouvir? A palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu preciso crer nisso, eu preciso confiar nisso, eu preciso depositar minha fé nessa palavra. Ele diz, crê somente. Então eu preciso crer e continuar orando, continuar buscando. Ele diz, se você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Então simplesmente eu preciso crer que a glória de Deus ela virá na minha vida. Eu preciso entender que a ansiedade, ela me tira do caminho. A ansiedade, ela tira a minha fé, ela tira o meu foco. E eu preciso entender que Deus, o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Eu só preciso entender isso. A Bíblia diz que para Deus um dia é 1000 anos é como se fosse um dia. Olha, ele pode fazer num dia, como pode ser em 1000 dias. Para mim, para você, não importa o tempo. Ele só quer que nós cremos. Ele só quer olhar para mim, para você e ver fé. Quando Deus olha para mim e para você, ele tem visto fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Eu estou esperando algo que ainda não aconteceu. Mas por causa da minha fé, eu estou confessando isso. Porque a minha confissão no mundo espiritual está trabalhando, está agindo para que ela se torne materializada aqui na terra. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E a convicção é uma certeza que você tem aqui dentro de você, dentro do seu coração, de que Deus ele vai fazer para você. Por quê? Porque ele fala que aquilo que é impossível para o homem, para Deus, é possível. O que eu e você temos que fazer é ter fé. Se eu e você temos fé, aquilo que nós estamos vendo é impossível, então creia. Deus ele vai fazer o impossível se tornar possível na minha vida e na sua vida. Eu só preciso confessar. Eu só preciso confessar, mas não o que eu estou vendo, porque muitas vezes o que eu estou vendo é o impossível. Mas confesse aquilo que você quer. Você quer sua família bem? Confesse que sua família está bem. Você quer ficar curado? Confesse que você já está. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Jesus ele já levou todas as nossas enfermidades naquela cruz. Ele não levou só um pouco, ele levou todas, todas.
Se há uma pessoa endemoniada na sua casa, ouça a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus. Jesus não precisou ir na casa daquela mulher. Ele liberou somente uma palavra. Que seja feita conforme a tua fé. Não é a minha fé que faz milagre. É a tua fé que faz milagre. Você precisa entender. É ouvir a palavra, ouvir o ensinamento da palavra e obedecer o que Deus manda você fazer. Se o homem, a mulher de Deus diz para você fazer algo, é aquilo que Deus está te dizendo que é para fazer. Você tem dúvida? Vá na palavra de Deus. Vai ler a Bíblia. Confira. Peça para Deus te dar o entendimento se realmente é o que você tem que fazer. Porque Deus, Ele fala com você. Deus, Ele fala comigo. É através da palavra. Através dos homens e das mulheres de Deus. É claro, você precisa conferir. Está escrito exatamente assim na Bíblia. Vai lá conferir. Deus, Ele gosta quando você vai lá conferir. Porque você quer ter certeza. E a certeza é a base da fé. Confesse aquilo que você quer e não aquilo que você está vendo. Se você precisa ser livre, confesse a sua liberdade. Se você precisa de cura, confesse a sua cura. Se você precisa de prosperidade, confesse a sua prosperidade. Porque ela virá. Porque é a sua fé que vai mover o mundo espiritual para trazer a materialização do que você está falando. Você só precisa crer. Assim como aquela mulher creu. E aí Jesus, ele libera uma palavra. E tudo acontece na nossa vida. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por nos ajudar. Obrigada, meu Deus, por falar aos nossos corações, oh Deus. Quantos são aqueles, Deus, que estão se levantando nesse momento, Pai, agradecendo e dando glória ao Senhor. Sabemos que a graça do Senhor, ela nos basta, Pai. Oh Deus, e saber que o Senhor olhou para aquela mulher pagã, aquela mulher que nem batizada ela não era, Pai. Mas a partir do momento, Senhor, que ela ouviu falar da Tua palavra, que ela ouviu falar que o Senhor podia sarar a filha dela, Pai. Oh, Deus, ela se direcionou onde o Senhor estava, para aprender com o Senhor a Tua palavra, para clamar ao Senhor por um milagre, oh Deus. E vendo tamanha era a fé daquela mulher, o Senhor admirou-se daquela mulher. O Senhor admirou porque nem ali naqueles que estavam junto com o Senhor não havia tanta fé. E aquela mulher que nem sequer tinha feito a escolha de seguir ao Senhor, ela tinha tanta fé que o Senhor disse, seja feita conforme a tua vontade. Oh, e a filha dela ficou livre daqueles demônios. A filha dela ficou sarada, ó Pai. Que seja feita, Pai, a tua vontade na vida do teu povo. Que seja feita, Senhor, a tua vontade na vida da tua filha. Que seja feita, Senhor, a tua vontade, Pai. Oh, Deus, na vida do teu povo. Porque quantas são as vezes, Senhor, que deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração. Que deixamos a ansiedade tomar conta da nossa vida e queremos as coisas para o momento em que nós queremos, Pai. Oh, Deus. Impedimos, paralisamos os planos do Senhor na nossa vida. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, nos coloca no plano novamente. Nos perdoa, Senhor, nos conduza de acordo com aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós, Pai. Eu abençoo a cada um, Pai. Oh, Deus, que cada um, Senhor, receba a porção, Senhor, necessária da sua cura, do seu milagre. Oh, Deus, é no nome do Senhor Jesus que eu abençoo todos, Pai, para a honra e glória do teu nome, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.